Imagine um mundo que antecedeu ao dilúvio cataclísmico, um mundo cujos segredos estão envoltos em mitos e mistérios. Um mundo que, de acordo com relatos bíblicos, testemunhou a existência de seres extraordinários, civilizações perdidas e eventos divinos que mudaram a face da Terra para sempre. A narrativa do mundo antediluviano é repleta de fascínio e intriga, e está imortalizada nas páginas do livro de Gênesis, na Bíblia Sagrada. Hoje eu trago todos os detalhes de como era o mundo antes do dilúvio, desde o surgimento do homem até sua exterminação. Como já sabemos, o livro de Gênesis conta a história de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus. Após desobedecerem às instruções divinas e serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva tiveram 2 filhos mencionados na Bíblia, Caim e Abel. O assassinato de Caim é um dos eventos mais trágicos e conhecidos na história bíblica. Caim e Abel ofereceram sacrifícios a Deus, mas Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Movido pelo ciúme e pela ira, Caim levou Abel a um campo e o matou. Após o assassinato de Abel, Deus marcou Caim como um fugitivo errante na terra. Caim então partiu para a terra de Nod, onde ele e sua esposa tiveram um filho chamado Enoque. A Bíblia relata que Caim construiu uma cidade e nomeou-a em homenagem ao seu filho, Enoque. A narrativa bíblica nos fornece detalhes sobre a capacidade intelectual dos humanos dessa época, ao fazer alusão a certos feitos notáveis de personagens como Caim e, posteriormente, Noé. Essas histórias sugerem que, mesmo antes do dilúvio, os seres humanos eram capazes de realizar conquistas significativas. Caim, como mencionado, construiu uma cidade. Isso implica um certo grau de organização e conhecimento de engenharia para criar uma estrutura urbana, por mais precária que tenha sido. No entanto, a Bíblia não fornece muitos detalhes sobre o nível de desenvolvimento intelectual ou tecnológico daquela época. Noé, por sua vez, é conhecido por ter construído a arca sob a orientação de Deus para sobreviver ao dilúvio. A construção de uma embarcação tão grande e complexa, capaz de abrigar uma grande variedade de animais, requereria conhecimento técnico considerável. Embora essas histórias sugiram a existência de habilidades e conhecimentos notáveis, é importante lembrar que a narrativa bíblica enfoca principalmente aspectos espirituais e morais das ações dos personagens. As histórias da era antediluviana servem como lições sobre fé, obediência a Deus e justiça divina, mais do que como relatos detalhados sobre a capacidade intelectual ou tecnológica daqueles tempos. Muitos se questionam sobre a duração exata do período antediluviano. De acordo com a cronologia bíblica apresentada no Antigo Testamento, o período antediluviano refere-se ao tempo que precedeu o grande dilúvio, que na Bíblia é associado ao julgamento divino sobre a humanidade devido à sua corrupção e pecado. A duração exata do período antediluviano é descrita na Bíblia a partir das genealogias apresentadas no livro de Gênesis. De acordo com essas genealogias, o período antediluviano começou com Adão e se estendeu até Noé. A idade de cada pessoa mencionada e o número de anos vividos são detalhados nas Escrituras. Segundo a Bíblia, o dilúvio ocorreu quando Noé tinha 600 anos. Portanto, somando os anos de vida de Adão até Noé, o período antediluviano é geralmente considerado como tendo durado cerca de 1656 anos, de acordo com as genealogias bíblicas. No entanto, é importante notar que há variações nas genealogias em diferentes traduções e interpretações das Escrituras, e algumas cronologias podem apresentar durações ligeiramente diferentes. A interpretação dessas genealogias e a cronologia bíblica são tópicos de estudo e debate entre estudiosos religiosos e historiadores. De acordo com a narrativa bíblica no livro de Gênesis, antes do evento da Torre de Babel, havia apenas uma única língua falada por toda a humanidade.
Isso é mencionado no capítulo 11 de Gênesis, que descreve a construção da Torre de Babel. Segundo a história, as pessoas se reuniram na planície de Sinear e decidiram construir uma torre que alcançaria os céus. No entanto, Deus viu isso como uma tentativa arrogante e desafiadora da humanidade de se elevar acima de Deus. Como punição, Deus confundiu a língua das pessoas, fazendo com que elas passassem a falar diferentes idiomas. Isso resultou na dispersão das pessoas pelo mundo, pois agora elas não conseguiam mais se entender. Outro detalhe curioso foi a longevidade notável das pessoas que viveram naquela época. As genealogias apresentadas no livro de Gênesis registram a idade de diversas figuras pré-diluvianas, como Adão, Sete, Enos, Matusalém e Noé, entre outros. De acordo com essas genealogias, muitos indivíduos teriam vivido por várias centenas de anos. Por exemplo, Matusalém é frequentemente citado como o ser humano mais longevo da Bíblia, com uma vida que teria chegado a 969 anos. As razões por trás dessas longevidades extraordinárias não são detalhadas na Bíblia, mas há várias interpretações e teorias sobre o significado e propósito dessas idades. A narrativa bíblica sobre a sociedade que antecedeu o dilúvio descreve um ambiente caracterizado por uma crescente corrupção moral e pecaminosidade. Embora a Bíblia não entre em muitos detalhes específicos sobre a sociedade pré-diluviana, alguns relatos sugerem práticas que eram contrárias a padrões morais e éticos, tais como assassinatos, roubos, homens se relacionando com várias mulheres e até mesmo com sua própria filha. O livro de Gênesis, especificamente no capítulo 6, versículos de 1 a 4, relata a existência dos nefilins. Os versículos em questão descrevem os nefilins como os filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens, resultando em uma prole conhecida como nefilins. Essas novas criaturas são frequentemente vistos como uma raça de gigantes ou seres humanos de grande estatura que surgiram como resultado dessas uniões. Essa passagem levanta várias questões e interpretações possíveis. A identidade sobre quem seriam os filhos de Deus que se relacionaram com os filhos dos homens é um ponto de debate. Alguns interpretam isso como referindo-se a seres angelicais ou espirituais que desceram à terra e se relacionaram com seres humanos. Outros veem os filhos de Deus como simplesmente descendentes de Sete, a linhagem piedosa, que se relacionaram com descendentes de Caim, a linhagem pecaminosa. No entanto, durante o período antediluviano, existiram algumas exceções, pessoas de bom coração que mantiveram uma relação próxima com Deus. Dois dos exemplos mais notáveis são Enoque e Noé. Enoque é mencionado no livro de Gênesis como um homem que andou com Deus. Sua relação próxima com Deus é destacada pelo fato de que, ao contrário dos outros patriarcas daquela época, Enoque não apenas viveu uma vida longa, mas também não experimentou a morte. Em vez disso, Deus o levou diretamente para si. Isso é interpretado como um sinal de favor divino e retidão. A relação de Enoque com Deus é vista como uma demonstração de fé e comunhão íntima. Noé, por sua vez, é conhecido por sua retidão e obediência a Deus. Ele foi escolhido por Deus para construir a arca e preservar a vida das criaturas durante o dilúvio que iria purificar a terra. A Bíblia descreve Noé como um homem justo e íntegro que andou com Deus. Sua obediência às instruções divinas e sua devoção a Deus são evidenciadas por sua construção da arca e por sua disposição em cumprir a vontade de Deus, apesar da oposição e zombaria que enfrentou. O fim da história antediluviana é marcado pelo grande dilúvio, um evento cataclísmico que, de acordo com a narrativa bíblica no livro de Gênesis, foi enviado por Deus como juízo divino sobre a corrupção e a maldade que haviam se espalhado pela humanidade naquela época. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites,
durante os quais as águas subiram sobre a terra, cobrindo todas as montanhas. Todas as criaturas vivas na terra foram destruídas, exceto aquelas que estavam na arca de Noé. Após o dilúvio, Deus fez com que as águas retrocedessem, e a arca finalmente repousou sobre o monte Ararate. Quando Noé e sua família saíram da arca, Deus fez uma aliança com eles, prometendo que nunca mais destruiria toda a vida na terra por meio de um dilúvio. O símbolo dessa aliança foi o arco-íris, que apareceu no céu como sinal da promessa divina. O fim da história antediluviana, portanto, é caracterizado pelo julgamento divino no dilúvio e pela renovação da criação após esse evento. Noé e sua família, juntamente com os animais na arca, foram os únicos sobreviventes daquele tempo, e a narrativa prossegue com a história da humanidade, recomeçando a partir dessa família.